Fica aqui. Aqui. Aí. Deixa eu me ajeitar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu vou fazer de novo, que é praxe de pregador, fazer de novo para todo mundo repetir mais forte, tá? Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Primeiramente, eu agradeço a presença de cada pessoa, quanta gente, olha, meu coração está muito feliz. Mateuzinho, Jen da banda Ondas e Trovões, se vocês não seguem, eles ainda sigam. Johnny, Jackson, né, meus amigos ali, Guilherme, João, meu sogro, minha sogra. Eu sou tão abençoado, mas tão abençoado que Deus me deu 2 sogras. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Queria agradecer aos pastores, à liderança, né, ao nosso pastor sênior, pela oportunidade de a gente estar ministrando a palavra do Senhor. E hoje, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai usar um pouquinho alguns termos técnicos, mas é coisa bem simples, só para a gente entender um pouquinho a base do que a gente segue, que é os evangelhos, né? Que é uma das bases, que são os evangelhos, que a gente tem, né, como a nossa base, o nosso alicerce, que é a cruz, que é o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida eterna nele, para que nós sejamos santos nele, para que nós tenhamos vida, todo tipo de vida nele, amém? Mas antes de eu começar, eu queria agradecer a Deus também, que hoje não é qualquer dia, hoje é dia 13. E dia 13, esse mesmo dia do ano passado, eu conheci minha esposa. A gente faz 1 ano, porque a gente começou, não teve esse negócio de a gente já começou orando já, porque a gente é crente já começa orando. Não namora por namorar. Não tem esse negócio com a gente. Então a gente se conheceu e Deus nos abençoou. E hoje a gente faz 1 ano que a gente se conhece, que a gente está junto, para honra e glória de Deus. Deus trouxe, acho que, o melhor presente da minha vida, assim, na hora certa, né? E a gente se ama, né? Coisa linda. Glória a Deus. Hoje também é aniversário do meu sogro, eu não podia deixar de parabenizar ele, que é uma pessoa que sempre me dá força. Muito obrigado, Certo. Uma pessoa que senta, conversa comigo. A gente, lógico, que como todo mundo, a gente entra em desacordo às vezes, né? Assim como eu entro com a Gabi às vezes, né? Que a gente é marido e mulher. Mas ele nunca deixa de estar aqui apoiando a gente, né? Com toda a família dele. Então, glória a Deus pela vida dele. Amém? Então, gente, a gente vai falar aqui, o tema vai ser em defesa de Cristo. Não que ele precise que a gente defenda ele, mas que a gente conte um pouquinho da história dos evangelhos, né? Um pouco da base desse livro eu tirei estudando o livro que se chama Em Defesa de Cristo, do Chris Label, acho que é isso. Que é um livro muito bom, aconselho todo mundo a ler. Ele era um jornalista, não é um jornalista, que a esposa dele se converteu, e ele, como ateu, ele falou assim: cara, eu não aceito isso para minha vida, eu não quero isso, mas eu vou estudar sobre. E ele era um cara com especialidade em jornalismo investigativo. Então a gente usava muitas técnicas para poder colocar as pessoas em mais lençóis e para poder tirar deles a falha. E ele foi consultar homens de Deus com pós-doutorado em teologia, em arqueologia e história. E no final, como a gente sabe, né, que quem estuda pode não acreditar em Deus, mas quem estuda mais ainda torna a acreditar. Ele veio e se converteu ao Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia, ela é composta, né, por 6 livros, e os Evangelhos são compostos por quantos livros? 4. Amém, gente? Me ajuda aí. 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 desses evangelhos são considerados evangelhos sinóticos. Deixa eu ver se eu falei certo. Acho que é isso aí. São considerados evangelhos parecidos. Sinótico quer dizer que eles têm uma semelhança entre a linguagem de escrita. E um dos evangelhos, que é o evangelho de João, não é considerado evangelho sinótico, porque ele focou em mostrar que Cristo era filho do Deus vivo, que ele era Deus na terra através do Pai.
Amém? E muita gente se pergunta sobre algumas divergências entre pequenos detalhes da Bíblia. Detalhes extremamente pequenos, que é a questão de visão. E na verdade, isso não confronta a gente como cristão na questão de conhecimento bíblico. Isso não abala a nossa fé. Porque isso só mostra a independência que cada escritor teve para escrever o seu evangelho. Então, mostra a genuinidade no coração de cada escritor. Lembrando que a biografia, quando era escrita uma biografia na época, não era como hoje, que é totalmente literal. Culturalmente, naquela época, a biografia ela era escrita querendo passar a total essência possível da pessoa que estava sendo falada. Então, nos evangelhos, eles não eram totalmente literais. Eles tentavam passar o máximo que eles conseguiam em questão de informação. E a gente, como cristão, não sei se alguém aqui já passou por isso, às vezes a gente é questionado em relação à veracidade da palavra. E se a gente não conhece, como é que a gente vai lidar com o mundo? Como é que a gente vai conseguir pegar e conversar com uma pessoa que estuda arqueologia e é ateia? Como é que a gente vai conseguir provar para eles a nossa fé? Em Oséias fala que os filhos do Senhor perecem por falta de conhecimento. E a gente não perece só em questão espiritual, financeira, a gente não perece só em situações do nosso dia a dia, a gente perece em conhecimento. A gente perece nisso também na questão do evangelismo, porque é muito importante que a gente conheça aquilo que a gente segue. É muito importante que a gente tenha domínio disso aqui, ó, a palavra do Senhor. Se o nosso inimigo conhece mais que a gente, como é que a gente vai provar para ele o Cristo que a gente serve? E não só com palavra, com educação, com bom senso. E eu estava estudando e falando, Senhor, eu nada sou se não for a tua presença. Não adianta eu estudar teologia, não adianta eu fazer arqueologia, não adianta fazer doutorado, pós-doutorado, Senhor, se o seu Espírito Santo não me revelar. Porque é um conjunto, não é só conhecimento, é a presença do Senhor. Esses dias eu parei na praia e eu estava esperando minha esposa e chegou e sentou um cara do meu lado. E fazia muitos anos que eu não fazia isso, que era evangelizar na praça. Isso foi final do ano passado. E a gente começou a conversar, e aquele senhor, assim, mal vestido, ele era formado em pedagogia, já tinha morado em não sei quantos países, falava não sei quantas línguas. E a gente começou a falar sobre o cristianismo. E por sorte, e por misericórdia do bom pai, eu conheci a história do Canadá, porque eu já tive muita vontade de ir para o Canadá. Então, conheci um pouquinho da história do país, questão de colonização, questão de que os ingleses foram lá explorar, e foram explorar os franceses por causa da fé deles. E usaram a Bíblia para julgar as pessoas. E a gente começou a conversar e eu falei, nossa, bando de hipócrita, né? Esses crentes aí é complicado de lidar com eles. Eles usam a Bíblia às vezes para bater na gente. E daí ele foi falando assim, pois é, mas sabe o que muda a vida? É quando a gente conhece a essência da verdade. Quando a gente entende que Cristo veio à terra, morreu na cruz para que eu e você tenha vida nele. Não para que a religiosidade e os dogmas e os padrões que nós, seres humanos, montamos, porque todos nós temos padrões. Todo mundo olha para uma pessoa e julga segundo o seu padrão. Todo mundo é assim. Não para que nós venhamos julgar, a gente tem a oportunidade de viver uma vida clara. O Senhor tenta ler a Bíblia com conhecimento do Espírito Santo. Ora, não custa nada, ninguém vai chamar o Senhor de louco, é só o Senhor e Deus. E ele falou assim, eu vou fazer isso. Eu falei, o senhor quer fazer outra coisa? Ele falou, o quê? Quer aceitar Jesus? Aí vai ficar mais fácil ainda o senhor entender a Bíblia. E aí ele aceitou Jesus. E não foi mérito meu. Não tinha nada a ver comigo. Foi mérito da presença do Senhor na minha vida, que sempre me ajudou a ter um pouquinho de conhecimento. Para que eu entrasse nesse tipo de momento extremamente preparado por Ele. E é isso, essa é a nossa obrigação. A nossa única função nessa terra é evangelizar, convidar o próximo. Falar, e aí, cara, como é que você está? É cuidar um do outro. Deus, Ele é maravilhoso. A gente vai falando e Deus vai guiando, a gente vai saindo da palavra, mas eu vou tentar voltar aqui. Se a gente pegar aqui os 4 evangelhos do Senhor, né, pegar Mateus, ele tem uma linguagem que ele tenta provar, ele prova a genealogia de Jesus, né, que ele veio da linha de Abraão. E ele foi escrito 80 anos depois de Cristo.
tá? Se eu pegar... Ele também tentou entender, né, esses são 2 pontos só, tá? Ele tentou entender e mostrou a relação entre judaísmo e cristianismo no livro de Mateus. Se você ler examinando ele, você vai conseguir identificar. Lucas, ele foca que Jesus veio de Adão. E também mostra teologia que se preocupa com os pobres. Ele se preocupava com os pobres. Vemos mais falando sobre esmola. Você vê mais ele focando nessa área. Lucas também foi escrito 80 anos depois de Cristo. Marcos foca em demonstrar que Jesus sofreu por nós. E João, né, ele foca, como eu já falei, em mostrar que Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo. E quando a gente analisa o fator histórico, tudo, eu já vou ler a palavra, tá, gente? Isso aqui é só uma introdução para a gente entender. Quando ele analisa tudo, quando a gente analisa o fator histórico, tem muitos historiadores que nos questionam a relação de provas, falando assim, mas como eu vou acreditar em 4 livros que valem a história de um homem, que para mim é uma lenda, porque eu não conheço ele, sendo que não tem prova? Foram homens que escreveram. E naquela época, culturalmente, né, começando do Velho Testamento, o Velho Testamento ele era passado boca a boca. Então as pessoas decoravam os livros. Olha quanto esforço. Depois que veio a tecnologia da escrita e os papéis, né, que naquela época também deve ter sofrido muito preconceito, né, o pessoal deve ter falado assim, para que eu vou escrever? E se vai fazer o pessoal virar preguiçoso, não vai querer decorar a palavra do Senhor. E é verdade. E daí eles começaram a anotar, fielmente, perguntando um para o outro, e sempre tentando ser o mais fiel que eles aprendiam. E nos evangelhos foram assim também. Um fato curioso sobre os evangelhos é que se a gente pegar escritos pós-Cristo, em torno de 200 anos pós-Cristo, as cópias de cópias originais desses livros, tipo de Joséfo, tem outro que esqueci o nome agora, mas desses filósofos, eles têm 650 cópias de cópias originais. E assim, a história dá muita credibilidade para isso. Você pegar livros de Alexandre o Grande, Platão, Aristóteles, Sócrates, dão muita credibilidade para a pouca quantia de material que tem de cópia de cópia. E as pessoas não querem dar a garantia e vericidade para o Evangelho que tem 5.000 cópias de cópias originais. Que é uma das maiores provas que a gente tem, falar assim, por que é dado então crédito para pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo, e para o Evangelho que tem vários fatores e várias provas históricas, a gente não quer dar. Isso são poucas provas, poucos argumentos que eu estou comentando aqui, que eu estudei ao longo da semana, só para a gente ter uma base no que a gente acredita. No Evangelho, e a palavra Evangelho, no seu original, significa boa notícia. Nós temos a boa notícia, que é Cristo Jesus que morreu na cruz por nós. Nós temos isso. A nossa dependência tem que ser totalmente dele. Totalmente dele. A nossa base, a nossa estrutura tem que estar nele. Um versículo que eu nunca canso de citar, e eu não vou cansar, é Mateus 6,33, que fala assim, buscai primeiramente a mim, o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes no nosso dia a dia a gente perde o foco. A gente esquece quem a gente é em Cristo Jesus. A gente passa por problemas que a gente esquece de Gálatas 5, que fala assim, a sua luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. E a gente acaba querendo resolver tudo com a força do nosso intelecto, com a força do nosso estudo. Esquece. Esquece que no final de semana a gente está aqui falando, Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, nós não somos nada sem ti, sem a tua maravilhosa presença. Não é nada. E nem vai chegar a lugar nenhum. A gente pode ter o nível de conhecimento que a gente quiser. Se você parar na rua para evangelizar a pessoa, você vai encontrar doutorado ali, sem ter casa para morar. Você vai encontrar médico formado com CRM lá que está viciado. E hoje eu estava conversando com meu sogro sobre suicídio, ele falou uma coisa que eu falei, glória a Deus. Quando a gente esquece quem a gente é, quando a gente esquece o rumo, quando a gente deixa o pecado entrar totalmente na nossa vida e esquece que a gente é santo em Cristo Jesus,
as coisas vão parar de acontecer, porque você tomou a decisão de se afastar. A graça está aqui, ela é maravilhosa. Tem muita gente pregando erroneamente sobre a graça, a gente vê isso todos os dias. Mas é a nossa decisão estar na graça. É a nossa decisão aceitar Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é a graça. Ele é o que nos constrange a mudar com o seu amor. E nós somos ferramentas da graça, porque a gente está aqui graças a Ele. Então as pessoas chegam aqui, a gente tem que abraçar. A gente tem que exalar o amor de Cristo através de atitude. A gente não pode parar no tempo e ficar parado aqui, igual já aconteceu comigo várias vezes, falando assim, está errado isso, está errado aquilo outro está errado. Não, não é isso, isso não é o nosso papel. Nosso papel é abraçar pessoas, amar pessoas e falar, vem que Jesus me ensinou a lavar pés, e lavar pés também é tirar sujeira, e a gente quer tirar a sua sujeira, porque a gente também chegou aqui sujo. A gente quer servir a sua vida, porque alguém decidiu morrer numa cruz, e decidiu deixar várias provas ao longo dos anos, para que a gente cresce nele, para que a gente estivesse aqui hoje, louvando e adorando o santo nome dele. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, poderoso, e Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Se eu falar sobre o sacrifício da cruz, eu posso falar sobre João 3,16, eu posso usar esse versículo para falar sobre oferta, que Jesus deu a maior oferta, Deus deu a maior oferta, que era Cristo Jesus, para que morresse por nós. Esse é o maior exemplo que a gente tem de oferta na Bíblia. Deus ofertou, Deus nos amou primeiro. E às vezes a gente está assim, será que eu dizimo hoje? A gente estava falando sobre isso também, será que eu vou dizimar parcelado esse mês? Será que como é que eu vou ofertar? E a gente esquece que a oportunidade que a gente tem com dízimos e ofertas é mostrar para Deus que o nosso coração está nele, que o nosso coração não está na riqueza desse mundo, porque tudo isso aqui é passageiro, sem piadas agora. Isso aqui tudo vai acabar, gente. Você já parou para pensar que daqui 100 anos, ninguém que está aqui vai estar aqui? Vai ter todo mundo morrido? E aí, o que a gente deixou? O que a gente fez para o reino? Qual foi o nosso legado para o reino? Se a gente estudar, tem muita gente que morreu pela palavra. Se falarem, quando eu já escutei esse tipo de argumento, eu falo assim, mas é mentira. Quem que vai morrer numa cruz de cabeça para baixo por uma mentira? Não teve um dos apóstolos que teve uma morte tranquila. João foi largado numa ilha vulcânica. Lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse, através de muita dor e sofrimento. Quem que está disposto a ficar saindo de casa todo final de semana para vir na igreja aqui? Às vezes, escutar uma palavra que mexe com o seu ego, que mexe com a sua estrutura, mexe com tudo aquilo que às vezes que a gente acredita. Nós precisamos entender o Evangelho é boa nova. A boa nova é que Cristo morreu numa cruz, para que nós tenhamos vitória. A boa nova é que a gente é mais que vitorioso em Cristo Jesus. A gente é muito mais. Quando a gente está no foco certo, olhando certo, sabendo qual que é nosso alvo, não importa o que aconteça. Não tem pandemia, não tem nada que vai parar a gente. Nada. Nada para aquilo que Cristo tem para nossas vidas. Eu vou ler Mateus 11, 28. Que é a nossa base do dia. Deixa eu esperar o pessoal colocar no telão. Que fala sobre o que o Evangelho falou para nós. O que a boa notícia falou para nós. Fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se não está suave e não está leve, não provém do Senhor.
Se não está suave, você não está sentindo a paz de Cristo em suas decisões, algo de errado não está certo. E a gente tem que olhar e falar, e aí Deus, qual que é? Onde que é o centro da sua vontade? Porque seu jugo é suave, seu fardo é leve, não está assim não. É um processo, às vezes o processo é difícil, dói demais quando mexe com você, quando você anda naquela situação que você fala, e aí Senhor? Quando mexe, às vezes com a coisa mais importante para você. Acho que todo mundo já teve a experiência assim de mexerem com o filho, com a mãe, com o pai, com a esposa, que é onde Gálatas 5 tem que reinar, que é onde o seu foco tem que estar bem definido, para você não tentar resolver com a força do seu braço, literalmente, não tentar resolver com a força do seu conhecimento, do seu pós-doutorado, não que não seja importante, inclusive meu sonho é ter um doutorado, mas eu posso ter ele. Se não tiver revelação do Espírito Santo sobre aquilo que eu acredito, não adianta de nada. A Bíblia é o livro mais complexo da história. A gente estuda, já são 2021 anos pós-Cristo, e a gente não consegue definir muitas coisas da Bíblia, sobre linha escatológica, linha teológica, porque não depende de nós, não depende do nosso conhecimento, nem do nosso estudo, depende da revelação do Senhor Cristo Jesus para nossas vidas. E no final a mensagem dele é a mais simples possível. A mensagem dele é: ame o próximo como a ti mesmo, e ame a mim, ame a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama o próximo, você quer ajudar ele. Quando você ama o próximo como a si mesmo, né? Você vai ser educado, você vai dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Você vai pedir por favor, porque ninguém gosta de ser tratado com educação. A pessoa vai chegar e falar: cara, e aí, o que você precisa? Como que eu posso ser útil na sua vida? Porque eu estou aqui para refletir a imagem de Cristo que morreu na cruz por mim. E a minha obrigação é cuidar de você como Ele cuida de mim. Até que a pessoa tenha autonomia de andar com as próprias pernas. E ela replique o que você está replicando de Cristo. Ela entenda que a função dela, depois que você fez o que você pôde, é fazer o que você fez. A gente vê as nossas igrejas hoje sem esse abraço às vezes. Isso não é a Lifehouse, porque a gente procura fazer o nosso melhor, mas as igrejas no geral. Nessa pandemia, as igrejas perderam muitos membros que não estavam firmes na palavra do Senhor, mas estavam firmes talvez em pregadores, talvez em pastores. Quer perder as 5, 20 minutos do dia e falar: e aí, cara, como é que você está? Você fez o teu devocional hoje? O que você achou? O que o Senhor falou para você? Incentivar a nossa amiguinha a prosseguir, a andar mais uma milha. Provavelmente você tem alguém na sua vida que você gostaria de falar assim: quer andar uma milha comigo? A hora que você não estiver aguentando, a gente anda só mais uma, e só mais uma até a volta de Cristo Jesus. A gente está no mês de fevereiro de 2021. Se a gente focar hoje, cada um pensar em um nome só. Falar assim: eu vou orar por essa pessoa até o último dia do mês, até o último dia do ano. E eu vou convidar essa pessoa pelo menos uma vez por mês para ir na minha igreja. Aqui a gente tem pessoas de várias igrejas. Pelo menos uma vez por mês. E eu vou procurar dar atenção para essa pessoa e ajudar essa pessoa durante esse processo. Quantas pessoas a gente vai ganhar para Cristo em dezembro de 2021? O que vai ser mais importante? A nossa renda no banco? O nosso capital? Ou quantas almas a gente ganhou para Cristo no final desse ano? Eu falo isso porque eu me preocupo muito com a minha conta bancária também às vezes. É normal, a gente é ser humano. A gente quer viajar, a gente quer passear, quer ver o melhor da terra. Mas a gente não pode esquecer, a gente também tem que ver o melhor do céu na terra. A gente tem que se colocar à disposição de Cristo e falar: e aí, Pai, eu estou aqui, eu vim no Senhor, seu jugo já é suave, seu fardo é leve, eu estou preparado para estar no centro da sua vontade e ser ferramenta em suas mãos. Para o nosso saldo bancário lá no céu também subir nossa moralzinha. Deus, Ele é Pai de todo mundo, né? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo está sob a graça.
Mas a diferença de cada um é como você reage a isso. Quem tem filho sabe que normalmente você sempre vai ter o filho mais chegado. Por quê? Porque ele está mais disposto a estar mais perto de você, não se preocupando com o que você pode dar, mas com o que você é. E é isso o importante, não o que o Senhor pode nos dar, é o que Ele é. E quando a gente entende isso, e eu falo assim, porque Deus fez maravilhas na minha vida nesses últimos 2 anos. Quando a gente entende que não importa o que Ele tem para nos dar, mas o que importa é o que Ele é, Ele transforma e transborda a sua vida. E você pode ter o que for, você não conseguir colocar mais importância do que em Cristo Jesus. Você pode ter quanto for, você pode ter o carro que for. Para você, mais importante vai ser sempre a presença dEle. Se trancar no quarto e falar: e aí, Senhor, cuida daquele amigo lá, Pai, que eu quero que ele viva a mesma experiência que eu. Senhor, o que eu posso falar para ele hoje? O que eu posso trazer para ele hoje? O nosso foco, o nosso alvo é Cristo. É estar em paz, tomar decisão em paz, entendendo que Ele é o grande eu sou. Ele é. Eu glorifico a Deus porque depois que eu entendi isso, eu estava falando com o Gustavo esses dias aqui no pátio da igreja. Teve época que eu chegar em casa e falar: e aí, Senhor? Eu chegar aqui na igreja, chorar e falar: Deus, não importa o que aconteça, eu estou aqui, eu estou firme, eu sei que isso é um processo, isso vai passar, dói, Senhor, mas vai acabar. E não é para me vitimizar, porque cada um tem uma história difícil, todo mundo tem seus problemas, todo mundo teve suas dificuldades, mas a Bíblia fala para a gente compartilhar, para que a gente tenha fé. E em tudo Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho uma família sensacional, tudo porque o Senhor Ele não me deu dinheiro. E uma vez o pastor Léo falou sobre isso aqui no altar: você quer dinheiro ou quer o favor de Deus? O Senhor me deu o favor dele. Ele me deu o favor, Ele me deu a presença. Só que isso tem um preço, é um preço alto. O preço é você não viver a sua vontade, é você esquecer o que você quer e falar: ei, Deus, estou aqui, eu vim para o Senhor, e agora eu quero estar não no centro da minha vontade. Ah, Natan, mas a graça. O pastor Edson falou uma coisa aqui no altar esses dias que foi muito interessante, que quando para o mundo, a gente não tem mais vontade. O morto não tem vontade. A graça é você estar totalmente disposto a mudar a sua vida por amor a Cristo. A graça, ela traz a mudança para você através do amor. Você vem como está, mas aqui a gente vai lavar seu pé, aqui a gente vai tirar a sua sujeira com amor. Através do amor você vai se constranger, falar assim: não, isso que eu fazia, cara, por amor a Cristo eu não faço mais. Isso é graça. Isso que eu gostava de usar por amor a Cristo e por tudo que Ele está fazendo na minha vida, eu não vou usar mais. Aquele site que eu gostava de entrar, que eu focava a minha energia por amor a tudo que Ele fez em mim, eu não faço mais. E daí você começa a descarregar, você começa a ir a Ele e fala: Senhor, está aqui. Ele fala assim: vinde a mim, vem a mim. E você começa a soltar, e vai soltando, e vai falando: Senhor, é isso que eu preciso mudar agora, é isso. Eu vim para cá cheio de vício, eu vim para cá cheio de pecado. Quando falaram assim: vamos na igreja, eu cursava administração, eu falei assim: tem menina bonita lá? Se tiver eu vou. E eu cheguei aqui, a graça falou assim: não importa o que tem aqui de pessoas, não importa o que tem aqui de parede preta, não importa, o que importa sou eu. E Ele me deu um choque de realidade que foi doído para mudar. Foi doído. Só Deus, o pastor Edson sabe as ligações, chorando, falando: e aí, pastor? E agora? Não quero mais não, hein? Porque o Senhor mudou, através da graça dEle. Hoje a minha energia é totalmente focada no Senhor.
totalmente focada no meu casamento, que é a bênção do Senhor na minha vida, focada na minha filha. Não é porque eu sou bom, porque aqui tem gente que ora muito mais que eu. Não é porque eu estou começando a entender o processo de Deus, que não é difícil, é com o coração disposto, disponível. Eu falei, e aí Deus, para onde que eu vou agora? E queria convidar o pessoal do louvor para posicionar. Esse isqueiro aqui não é meu, viu gente? É para acender a tocha aqui, tá? Queria convidar a igreja para se colocar em pé. Amém? Que a gente entenda isso. Entenda que quando você entra na presença do Senhor, não importa o que você pensa. De lugar eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Coloque as mãos no seu coração assim e cante isso. Eu sou teu lar. No alto do seu peito. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua amor. O cara está batendo a porta.